continuando a nossa conversa aqui, então, de especialidades, né, Joelson? Então, oftalmologia e reumatologia conversando um pouquinho, né? Acho que tem Muito em comum. muito em comum, muita coisa interessante, né? Então, hoje a gente tenta falar, eu queria te perguntar alguns aspectos em relação à síndrome de Sjögren. Sim, Até o nome é difícil de falar, na verdade, é né? A pessoa verdade. às vezes fica com dúvida, né? Como é que fala. Até tem pronúncias que são, até tem gente que pronuncia um pouco diferente também, Uhum. né? Mas se escreve Sjogren, Isso. né? Jogren, né? Jogren ou Ou Sjögren, né? Sjögren também. Tem essas variações de falar. Mas é isso aí, é uma doença que já é bem conhecida, né? E a gente tem a suspeita quando, normalmente nos casos de olho seco, a gente sempre está antenado para saber, né, se pode estar inserido aí numa outra síndrome, o olho seco ou não. Nos casos reumáticos, a gente fica atento porque o olho ele pode estar sendo alvo de uma outra doença e não ter a doença primária, Ok. né? A gente tem É. que tratar, mas precisa também do tratamento sistêmico, porque senão o olho vai ficar Uhum. refratário ao tratamento que a gente vai tentar fazer, né? É um tratamento que vai ter um resultado fugaz, quase sempre. A gente vai tratar, melhora um pouquinho e depois volta a incomodar novamente e de uma maneira crônica, né? Ok. Então, quando a gente se depara muitas vezes com um quadro assim, a gente começa a abrir algumas perguntas na consulta. Então, às vezes até é um pouco estranho, a gente começa a perguntar, né, vai fazer uma consulta com o oftalmologista e a gente começa a abrir um leque de perguntas, perguntando sobre queda de cabelo, sobre dor articular, sobre Uhum. rache na região do rosto, sobre boca seca, né, Uhum. cárie com A frequência, cara, isso. né, algumas O mau questões que, hálito também, né? exatamente, que não parecem ter relação direta com a oftalmologia, mas Uhum. que nos ajudam a buscar umas pistas para doenças reumatológicas, Uhum. né? O Sjögren, na verdade, é uma doença onde eu tenho alteração das glândulas lacrimais por uma questão de autoimunidade, né? Isso. Que é o fator primário. E o Sjögren pode ser primário, que é quando eu só tenho basicamente a síndrome de olho seco, eventualmente boca seca, mas eu não tenho outras alterações reumáticas, né? Uhum. Ou eu posso ter o Sjögren secundário, que é quando eu já tenho um diagnóstico estabelecido, uma artrite reumatoide, um lúpus ou algo assim, Uhum. e eu vou ter também a síndrome se apresentando, Síndrome enfim, com olho seca. seco. Uhum. Sim. Então, eu queria um pouquinho, claro, dei uma linha geral aqui mais ou menos de como que é Sjögren, mas eu queria agora um pouquinho mais a tua Falou. ajuda para explicar um pouco dos critérios diagnósticos, Aham. quando que suspeita, como que trata. Sim. Não, tu abordou perfeitamente, assim. Sjögren é uma doença autoimune, né? Uhum, Como tal, causada pelo próprio sistema de defesa do paciente. Ela pode ser primária quando ela é isolada, uhum, apenas nós temos Sjögren no paciente. Mas é importante salientar que ela vem muito acompanhada de outras doenças, tá? Não é raro nós termos um paciente com lúpus, artrite reumatoide e Sjögren associado, né? exato. E o Sjögren, a principal característica é o paciente referir a sensação de olhos secos e a boca seca, né? Mas não só isso, também dores articulares, parestesias é muito importante. Parestesias são aquelas sensações de formigamentos, Uhum. pontadas, anestesias que dão nos membros inferiores, nas mãos também, porque o Sjögren ele ataca bastante os nervos periféricos, né? Uhum. Causando essas sensações. É Uma muito. coisa, só vou abrir um Uhum. parênteses, perdão. É importante que às vezes pode ser medicamentoso também isso. Talvez na Aham. oftalmo a gente tenha uma experiência que aí a gente precisa fazer essa análise porque o que tu falou é super importante da questão das parestesias, mas a gente usa ainda com alguma frequência um medicamento chamado acetazolamida, ou Diamox, Hum. né? Que ele tem exatamente essa característica de dar formigamento. Essas parestesias. Ok. Exatamente. Então, claro que é fugaz, né? Para o uso, isso some, Uhum. né? Mas é importante saber que também pode ser medicamentoso. É. A questão do Sjögren, Rodrigo, a gente tem que pensar, a mesma questão da boca seca e do olho seco, pode ser medicamentoso também. Isso, Esses exatamente. pacientes usam, por Exato. vezes, antidepressivos, Aham. né? E a gente tem que, obviamente, por conta disso, aprofundar um pouco mais a Exato. investigação. Como seria? A gente faz um exame de sangue, pesquisando um autoanticorpo, né? Assim, só para citar, que é o SSA e o SSB, né? Aham. A gente faz também a verificação da quantidade de saliva que o paciente produz, tá? Pode ser feita uma cintilografia de glândulas salivares, que a gente vê o fluxo salivar, Perfeito. ou até mesmo estimulação de saliva, que é a celometria, e a gente pede também
Em casos inconclusivos, em que a gente tem muitos sintomas, mas os exames não foram suficientes, a gente faz então a biópsia de glândula salivar, Perfeito. né? E, obviamente, a avaliação oftalmológica. A gente solicita a vocês, oftalmologista, para dar esse suporte para a gente. No Sjögren, na verdade, existe assim, uma boa base, pode ser clínica. No exame, nosso exame clínico, basicamente, é a microscopia de rotina, né? Então, a gente pode fazer um exame direto, uma inspeção no microscópio, na lâmpada de fenda, que a gente já tem uma noção bastante boa. E, além disso, existem testes mais objetivos, que são os testes de Schirmer, que é um clássico, né? Que é na verdade uma pequena fita padronizada de papel filtro que a gente coloca ela no cantinho da pálpebra e a gente mede ali o tanto de lágrima que vai ser absorvida pelo papel e tem ali um padrão, na verdade um gabarito que vai se analisar de normalidade. O outro teste, que é o BUT, ou Break-Up Time, na verdade, escreve BUT, que é o tempo que a lágrima leva para romper o filme lacrimal sem piscar. Então, quer dizer, a gente deixa o olho aberto, cora a lágrima e fica observando a lágrima corada no microscópio, quanto tempo leva para ver a ruptura do filme lacrimal. Então, natural aí que a gente vai normalmente em torno de até 10 segundos o filme lacrimal costuma segurar, né? Okay. E às vezes ele acaba, abre o olho, faz o teste, com 2, 3 segundos já rompe. Então, que a gente sabe que tem aí um elemento alterado, né? Então, são testes que a gente pode usar, embora, como eu falo, a avaliação clínica, para quem tem bastante experiência com analisar um olho seco, às vezes a gente já faz a suspeita direta pela inspeção. Acaba sendo mais evidente para quem tem mais experiência também, né? Exato. Exatamente. A questão também que eu acho que os diagnósticos assim reumatológicos e que quando envolvem o olho, a gente, apesar de conhecer bem esse quadro, né, ele muitas vezes não se mostra um desenho pronto, assim. É verdade. Né, precisa, às vezes, ao longo do tempo, ir revisando, a gente levanta a suspeita, né, dá uma rotulada, explica que pode ser, mas que não se tem certeza ainda. E, às vezes, ao longo do tempo que a gente vai conseguir fechar, de fato, um diagnóstico. Isso acontece bastante na reumatologia. A gente, no primeiro momento, pode não ter a definição real do que é. Tem uma suspeita geral que alguma coisa autoimune está acontecendo e com acompanhamento a gente consegue tecer, direcionar um pouco mais aí, né, em relação à suspeita. Uma coisa que eu explico muito, assim, as pessoas às vezes dizem, mas eu quero saber o que é, vou fazer um exame para saber. E esse padrão, esse gabarito não existe, né? Se cria talvez uma cultura de que vai fazer um exame e vai dar lá a doença que é, e não é por aí, né? É difícil, a gente às vezes não consegue, né? Exatamente. Pelo menos o sistema biológico, ele tem um comportamento, tem um tempo, ele tem... É individual, é muito individual. Exatamente. Né? Assim como também o tratamento, né? Tendo em vista que Sjögren é uma doença autoimune, não basta apenas o uso de colírios lubrificantes. Sim. A gente vai ter que usar então medicamentos que são os imunossupressores, né? Perfeito. A gente tem uma grande gama de medicamentos, né? E visando o controle dos sintomas de secura, o controle das parestesias, dos sintomas em geral, né? Perfeito. E saliento também que o Sjögren, ele acaba sendo, na maioria das vezes, uma doença benigna, tranquila. Porém, há sim casos de gravidade importante no Sjögren também, e esses casos acabam sendo de difíceis condutas. Então, é muito importante que quando a pessoa se identificar com esses sintomas que nós comentamos, que ela faça uma avaliação e caso ela tenha Sjögren, que ela já inicie o tratamento, visando evitar grandes complicações, né? A gente, na oftalmo, a gente fala, na verdade, existem muitas condições na oftalmologia que elas não têm um impacto tão preocupante na visão, ou não são graves, entre aspas, digamos assim, mas elas são incômodas demais, né? Doenças crônicas que ficam trazendo muito desconforto. O olho seco, e principalmente nesses quadros crônicos, é um quadro que é limitante, porque ele começa a irritar a pessoa para fazer as suas tarefas e não tem qualidade. Então, por isso é interessante dar atenção, tentar diagnosticar, fazer um tratamento mais adequado. Hoje se somam mais recursos, digamos, para olho seco do que se tinha, né, um tempo atrás. Então, colírios lubrificantes ainda são, sem dúvida, uma ferramenta interessante, mas a gente tem mais recursos hoje que a gente pode somar com os lubrificantes, que pode ajudar muito. Mas acho que é importante saber que
estar sempre atento para esse diagnóstico, né? Uhum. E entender que ele pode demorar um bom tempo até ser definido. E não tomar como normalidade Exato. o olho seco, a boca seca. Exatamente, Né? Isso exato. é uma coisa que eu sempre comento. Exato. Não é normal. Exatamente. Procure uma avaliação. Isso. E se tudo der certo, a gente consegue chegar ao diagnóstico, efetuar um tratamento, oferecer um tratamento e ter Exatamente. qualidade de vida. Exato. Queria te agradecer, Joelson, pela atenção e pela explicação aí Obrigado também. pelo convite Tá? novamente, Rodrigo. Obrigado.